Nessa nossa última videoaula sobre anatomia da raiz, nós vamos falar sobre as variações do crescimento secundário da raiz e também sobre outras funções das raízes, além de fixação e absorção de nutrientes. Começo com a pergunta: vários vegetais da nossa mesa, como nabo, beterraba, batata doce, inhame, mandioca, gengibre, são raízes em crescimento primário ou secundário. Nós discutimos isso em sala de aula. Vários de vocês disseram que é uma raiz em crescimento primário e no final da discussão eu mostrei para vocês que na verdade são todas raízes em crescimento secundário. Então, por que essas raízes em crescimento secundário não são lenhosas? Porque elas são tão macias e comestíveis. E eu relembrei o conceito de que o xilema é um tecido complexo, formado por elementos de vaso, fibras, que têm paredes lignificadas, secundárias, rígidas, e também por células de parênquima axial e radial. No caso de todas essas raízes, o que se observa é uma proliferação de células parenquimáticas no xilema secundário. Então, o câmbio produz um xilema secundário com uma grande quantidade de células parenquimáticas, células de parede primária. Como são raízes tuberosas que fazem armazenamento, elas têm uma maior quantidade de parênquima de reserva. Anatomicamente, nós vamos ver essas variações. No caso da cenoura, a gente nota uma proliferação de parênquima nos tecidos vasculares secundários e também uma grande quantidade de floema. Nós vimos essa lâmina em sala de aula. Aqui nessa região está o câmbio. O câmbio está produzindo um xilema secundário para o interior com bastante células de parênquima, muitos raios parenquimáticos. E a gente percebe que o câmbio está produzindo para a face externa grande quantidade de floema. O córtex da raiz ainda é persistente e aqui a gente tem um suber também formado. No caso da beterraba, a gente observa a formação de câmbios supranumerários. Eles são formados em camadas concêntricas. Quando a gente corta a beterraba, a gente percebe várias camadas concêntricas. Graças aos câmbios supranumerários, não associados ao câmbio original, eles produzem camadas de crescimento que correspondem ao xilema com muito parênquima para dentro e floema para fora. É o que a gente vê. Por exemplo, aqui, a gente vê aqui alguns elementos de vaso, mas muito mais parênquima. A gente tem um floema aqui, e aí aqui se formou outro câmbio, produzindo também xilema com poucos elementos de vaso e muitas células de parênquima. A mesma coisa na batata doce, onde a gente percebe a presença de câmbios adicionais. O processo se inicia semelhante à cenoura, só que essas células do câmbio adicional elas se desenvolvem ao redor dos elementos de vaso isolados ou agrupados no xilema. Então aqui a gente está vendo o câmbio adicional em torno do elemento de vaso. E notem a proliferação de células de parênquima. Então isso nas raízes que tem essa variação de função, que é a reserva de nutrientes. Outras funções das raízes, além da reserva, são as raízes com função de aeração. Elas crescem para cima, por isso elas têm o geotropismo negativo. Elas têm uma periderme com muitas lenticelas, todos esses pontinhos que nós estamos vendo são lenticelas com muito aerênquima, porque a função delas é a aeração. Elas ocorrem em plantas de mangue. Aqui a gente pode ver que o mangue ele é um ambiente com muita água e muitos minerais, então forma-se uma lama e as raízes que estão nessa lama das plantas do manguezal, elas sofrem de ausência de oxigênio, de hipóxia. Anatomicamente, a gente nota uma raiz com muito parênquima de reserva aerífero. Vejam, os espaços que funcionam como ductos de ventilação, levando o ar para as raízes que estão em condição de hipóxia.
A gente nota também a presença das lenticelas como elemento de aeração. Nós já discutimos a função das lenticelas em aulas anteriores. Algumas raízes têm função de aquisição de água e sais minerais, às vezes diretamente do ambiente circundante, do ar, no caso das raízes aéreas. O velame das orquídeas, que nós já discutimos muito na aula de epiderme, que além de evitar a perda de água do córtex, exercer uma proteção mecânica, ele também é interpretado por muitos pesquisadores como um tecido que absorve água e minerais diretamente do ar. É uma epiderme multisseriada com células mortas com reforço de celulose na parede. O velame pode ter várias camadas, como nós estamos vendo aqui. Podem ter poucas camadas, aqui a gente só vê 2 camadas de células. E por fim, as raízes também com função de obtenção de minerais, só que as raízes sugadoras das plantas parasitas. Nós estamos vendo aqui a cuscuta, cipó-chumbo, sobre uma planta hospedeira. Ela tem raízes que penetram na planta hospedeira e retiram os fotoassimilados. Essa raiz nem se dá o trabalho de fazer fotossíntese, como a erva de passarinho, por exemplo, é uma hemiparasita que ela retira água e nutrientes do xilema e depois ela se dá o trabalho de fazer fotossíntese. Essa planta aqui, que é a cuscuta, nem se deu ao trabalho de fazer fotossíntese. Quando a gente olha a anatomia, nós percebemos aqui a raiz da cuscuta, aqui estão os apressórios, aqui o austório, que penetra nos tecidos e se conecta ao xilema, e daqui, se conecta ao floema, retirando a seiva elaborada. Por isso essa planta não tem folhas e ela se desenvolve muito rápido. Então aqui os apressórios, nessa região a gente vê os austórios,